juntos, ouvindo a palavra do Senhor, hoje um pouquinho mais rápido, mas eu queria que você estivesse muito atento, tá? Prestando muita atenção na palavra que Deus preparou para nós. Nós começamos uma série de pregações, até eu fiz uma camiseta para estar aqui pregando e para chamar a atenção do tema, e alguns irmãos até pediram para mim a camiseta e tal, e eu pedi para fazer lá. Então, se alguém tiver interesse, conversa com o Deverson, ele fala: eu também quero uma camiseta dessa daqui, a gente providencia para você também, tá? O Ney está com uma ali, né? Então tá bom. Vamos lá? O tema que nós estamos trabalhando, começamos semana passada. Você que não esteve na semana passada, você pode pegar a nossa pregação pelo WhatsApp, você pode ouvir a nossa pregação pelo Face da igreja, também está lá. E eu queria que você não deixasse de ouvir. A pregação da semana passada foi a primeira, e hoje nós vamos para a segunda ministração de autoliderança e liderança do alto. E Deus tem trabalhado muito no nosso coração já com esse tema. Eu falei para vocês, falei hoje de manhã de novo, quando eu fui falar para alguns irmãos que eu ia trabalhar esse tema, alguns irmãos disseram assim para mim: pastor, mas esse tema, autoliderança, tem alguma coisa a ver com a igreja? E eu respondi: eu acho que tem tudo a ver com a igreja. Acho que antes de trabalhar autoliderança em qualquer outro lugar, nós deveríamos trabalhar esse tema na vida da igreja, tá? E eu queria que você tivesse bastante atento àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer na tua vida nessa noite, tá? Vamos lá. Quando a gente pensa sobre autoliderança, nós temos que pensar que nós temos uma responsabilidade com a nossa vida. Todos nós temos. Nós temos que cuidar da nossa vida, aprender a cuidar da nossa vida. Na semana passada nós aprendemos que somos seres ambivalentes, ou seja, nós temos sentimentos dentro da gente que às vezes são contraditórios. Ao mesmo tempo que a gente ama, a gente odeia. Ao mesmo tempo que a gente quer, a gente não quer. Ao mesmo tempo que a gente decide, a gente falha, né? Então tem sentimentos, tem coisas que latejam dentro da gente que a gente precisa aprender a controlar. Nós aprendemos semana passada que nós somos seres resistentes também. Nós resistimos muito. Tem algumas mudanças na vida da gente que precisam acontecer e a gente resiste. Às vezes a gente não encara, foge de fazer mudanças na nossa vida que precisam serem feitas, tá? E também nós aprendemos semana passada que nós somos seres autônomos. O que significa isso? Nós somos seres que foram dotados com a capacidade de conduzir a vida. Você é um ser autônomo. Você não é uma pessoa que tem que correr conforme a massa. Você é uma pessoa que pode e deve cuidar da sua vida, deve cuidar da sua história, da sua caminhada. O que significa autoliderança? Autoliderança são atitudes que alguém desenvolve consigo mesmo, tá? O que é autoliderança? São atitudes que nós desenvolvemos com a nossa própria vida, com a nossa própria história, tá? E quando a gente pensa agora, pensando a ministração de hoje específica, há uma pergunta que eu queria colocar para vocês e que eu queria que nós pensássemos a respeito da nossa vida, tá? E a pergunta que eu quero colocar é essa: se você não existisse mais, que falta você faria? Se de repente você sumisse daqui, agora você está sentado aí e puf, você sumiu, que falta que você faria? Que falta você faria para a sua família? Que falta você faria para a comunidade? Que falta você faria para a sociedade? Que falta nós faríamos? E nós precisamos refletir sobre isso, porque precisamos ter cuidado com a nossa vida. Por exemplo, tem gente que tem a tendência de deixar que outros cuidem da sua vida. Não são poucas as pessoas que terceirizam a responsabilidade da sua própria vida. Eles deixam que outras pessoas cuidem da sua vida. Eles nunca assumem a responsabilidade pela sua própria vida.
eles deixam essa responsabilidade para outras pessoas, ou às vezes para uma comunidade, eles deixam essa responsabilidade para outros. Eles nunca assumem a responsabilidade de cuidar da sua própria vida. Tem pessoas que não cuidam da sua vida e que deixam que outras pessoas cuidem. Mas tem outras pessoas que cuidam da vida dos outros e não cuidam da sua. Tem um monte de gente que cuida da vida do outro, sabe tudo do outro, mas não sabe nada de si mesmo. E às vezes cuida da vida do outro para não precisar cuidar da sua própria, porque daí não tem tempo para cuidar da sua vida, porque está cuidando da vida dos outros. Eu espero que que nós não estejamos em nenhum desses dois grupos. E se nós estamos, nós temos que sair imediatamente. Se você é uma pessoa que tem deixado os outros cuidarem da sua vida, você precisa assumir a responsabilidade pela tua vida. Se você é uma pessoa que tem cuidado da vida dos outros, gente, a nossa vida já tem demandas demais para a gente cuidar da vida dos outros. Cuide da sua vida. Comece a cuidar da sua vida. Até porque se você cuida muito da vida dos outros, é porque você não está cuidando da sua. Hoje depois da ministração pela manhã, eu dei uma passada na casa do Ney. E na hora que eu estava chegando, tem uma data na esquina. Quem já foi na casa do Ney sabe, a casa do Ney é a segunda. Tem uma esquina, tem uma data que está vazia, e a casa do Ney é a primeira casa ali, seguida da data. E eu achei muito interessante, até voltei com o carro para olhar, e tirei uma foto, e para mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Pode colocar. Não sei se você está conseguindo ver bem essa imagem, mas é uma imagem interessante, porque é um terreno que está com mato desse tamanho, e tem uma placa na frente escrito Rosso Data, né? É uma coisa completamente contraditória. O camarada colocou uma placa ali, eu roço data, e não teve a pachorra ou a capacidade de roçar aquela data ali, até porque ele está usando o terreno de alguém. Ele deveria ter ao menos roçado a data ali, para que alguém olhando diz: olha que data bem roçada, eu vou chamar esse cara para roçar a minha, para cuidar da minha data, que está com mato alto. Eu achei muito interessante essa fotografia, essa imagem, porque ela tem muito a ver com a vida da gente. Porque às vezes, presta atenção, olha aqui para mim, às vezes você está propondo para as pessoas alguma coisa que você não está fazendo na sua vida. Às vezes nós estamos querendo levar para as outras pessoas aquilo que nós não estamos fazendo na nossa própria vida. Nós estamos querendo vender aquilo que nós não compramos, ou que nós não estamos comprando. Essa imagem tem muito a ver com a vida de muita gente. Às vezes nós estamos querendo mostrar para as pessoas ou exigir das pessoas aquilo que nós não estamos fazendo. E autoliderança é cuidar da sua vida, e a partir da sua vida você ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Tem um texto da palavra do Senhor que eu quero compartilhar nessa manhã. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim: portanto, prestem atenção na maneira de viver. Isso é autoliderança. Preste atenção na maneira de viver. Não vivam como ignorantes, como pessoas que não sabem o que estão fazendo, nem porque estão aqui. Vivam como sábios. Os dias em que nós vivemos são maus. Parece até a notícia de hoje, né? Parece até que o nosso Paulo está escrevendo hoje. Os tempos que nós estamos vivendo são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas que não têm juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Olha que palavra tremenda do apóstolo Paulo para a nossa vida. E quando eu li essa palavra, me vieram algumas coisas ao coração.
Por exemplo, me vieram ao coração alguns questionamentos que eu quero fazer com você agora aqui. E eu queria que você respondesse sinceramente e interiormente. O que significa isso? Sinceramente, que você fosse sincero com você mesmo. E interiormente é que você não é para responder para mim, é para você responder para o teu coração. Tá? Algumas perguntas que eu vou fazer. Por exemplo, primeiro, olha aqui para mim. Como você faz o que você faz? Como que você faz o que você faz? Por exemplo, você é um construtor. Como que você faz o que você faz? Por exemplo, você é um professor. Como que você faz o que você faz? Você tem um ministério na igreja. Como que você faz o que você faz? Você é um pai de família. Como que você faz o que você faz? Você é um marido, é uma esposa. Como que você faz o que você faz? Porque uma coisa, irmãos, é o meu discurso. Outra coisa é a maneira que eu vivo. Aristóteles, por exemplo, ele tem uma frase que ele diz assim: nós somos aquilo que repetidamente fazemos, nada mais, nada menos. Excelência, portanto, não é um fato. Excelência é um hábito. Ninguém se torna uma pessoa excelência porque fez alguma coisa muito bem. Excelência é uma questão de vida, é uma questão de escolha de vida. Porque tem gente que constrói uma vida profissional extraordinária, mas na família é um fracasso. Ele exerce de maneira extraordinária a sua vida profissional, mas dentro de casa, a sua família, a sua vida está arrebentada. E às vezes nós corremos para alguma área da nossa vida e somos extraordinários naquilo que fazemos ali, porque estamos fugindo de outras áreas da nossa vida. Olha aqui para mim. Não é possível isso? Às vezes nós queremos fugir de alguma área da nossa vida e nós corremos e nos embrenhamos em fazer alguma coisa a ponto de não termos tempo para olharmos para áreas da nossa vida que nós precisávamos olhar. Pessoas entram dentro de uma igreja e se enfurnam dentro da igreja e vivem ali dentro da igreja como viciadas naquela religião, naquela doutrina, e na verdade eles estão ali dentro da religião, cumprindo todos os ritos da religião, mas eles estão não tendo tempo para nada, porque eles não querem encarar as demandas da vida deles, as áreas da vida deles que precisam ser trabalhadas. Como você faz o que você faz? Segunda pergunta: como você se veste? Porque a forma que você se veste diz muito sobre você. Como você se veste? A forma, por exemplo, que você se veste para vir na igreja mostra muito de que forma você vê a igreja. A forma que você se veste para ir no teu trabalho mostra muito como você encara o teu trabalho. Como você se veste? Tem pessoas que querem ser vistas de uma forma que não tem nada a ver com a maneira que ele se veste. E eu não estou falando de roupa cara e de roupa barata. Eu não estou falando de roupa social que tem que ficar de terno e gravata, até porque eu uso isso muito pouco. Eu estou falando de você saber portar-se em cada lugar. Por exemplo, uma moça chegou e falou assim: pastor, eu não sei porquê, os homens me olham e eles têm uma atração assim por mim que eu não gostaria. Eles me olham como um objeto. Eu fui olhando assim, sabe, os homens olham para mim assim como se eu fosse um objeto. Quase que eu falei para ela: você se veste que nem um objeto, e você quer que os homens te olhem como? Você propõe isso. Você propõe isso. E você quer que os homens te olhem como?
conheço um rapaz, por exemplo, que o dia que ele mudou a maneira dele se vestir para ir trabalhar, mudou muita coisa na vida dele. O respeito no local de trabalho, o respeito com os colegas, mudou muito. A maneira que as pessoas começaram a olhar ele é muito diferente. Como você se veste? Terceira pergunta: como você fala? Porque é assim, eu posso até fazer de conta uma imagem, alguma coisa, mas quando eu começo a conversar e começo a falar, a pessoa se revela falando. Por exemplo, é inadmissível, gente, eu estou falando isso aqui sério, é inadmissível que um cristão, um filho de Deus, a cada 3 palavras saia um palavrão. Nós não deveríamos falar palavrão. E hoje nós estamos vivendo um mundo em que as mulheres estão falando às vezes mais palavrão do que os homens. E é uma vergonha, é uma podridão, é um lixo que sai da nossa boca. Cristão não fala palavrão, a gente acha bonito. O que nós falamos? Qual é a nossa conversa na roda dos nossos amigos? Eu tenho ficado pensando nisso, irmão, isso é muito importante. O que você fala, porque as pessoas te conhecem pelo que você fala. Às vezes nós passamos a semana inteira falando coisas que não nos levam a lugar nenhum. Naquelas piadinhas, naquelas rodas, de que não leva a lugar nenhum, não constrói nada, não faz nada. É porcaria, nós não conversamos coisas que são saudáveis, nós não conversamos coisas sadias. Nós ficamos o tempo todo falando besteira. Eu sei que nós temos que ter tempo para a gente poder conversar, até contar uma piada saudável, dar risada. Isso faz parte, irmãos. Isso faz parte. Mas entenda o que eu estou falando. Faz parte. Porque quando isso é tudo que sai da tua boca ou da minha boca, alguma coisa está errada. Nós temos que parar para ouvir, nós temos que aprender, nós temos que ser sábio. Uma pessoa sábia é conhecida pelas suas palavras, pela maneira que ela coloca as palavras, pela forma que ela fala, que ela conduz as suas palavras. Nós precisamos começar a pensar como falamos, o que falamos. O sábio, ele fala pouco, porque ele gasta mais tempo ouvindo. Porque se ele não ouvisse, ele não era sábio. O tolo fica falando o tempo todo, e fala do que não sabe, e fala besteira. Como você fala? Uma outra pergunta: com quem você anda? Com quem você anda? Quem são os teus amigos? Eu vi um irmãozinho da igreja esses dias, não da nossa aqui, pode ficar tranquilo, eu não vou falar nada desse. Estava em Londrina, e eu vi um colega meu, irmão meu, da época ainda que a gente era de juventude, e ele estava com um cigarro na mão, e era um menino da igreja, um menino que era mexer na mesa de som. E aí eu comecei a conversar com ele, e eu perguntei para ele, eu falei: você está fumando faz muito tempo? Ele disse: faz uns 3 anos, pastor, que eu comecei. Não consigo parar agora, está meio complicado. Eu falei: cara, quem te fez fumar? E ele diz: olha, eu fui para a faculdade, eu acabei entrando com uns amigos e tudo, daí comecei com aquele narguilha, aquelas coisas, e depois eu acabei indo para o cigarro, e isso tem me atrapalhado. O começo é bom, mas depois atrapalha. Com quem você tem andado? Tem muita gente que na igreja já não é mais o que foi, porque tem andado com pessoas erradas. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda, nada mais, nada menos. Por isso que alguém muito inteligente falou uma vez: se você quiser crescer, ande ao lado de alguém que seja maior do que você. Ninguém cresce andando ao lado de pessoas medíocres, de pessoas que não querem nada com a vida, de pessoas que não têm nenhuma responsabilidade por sua família, de pessoas que não cultivam um bom caráter e uma vida com Deus.
Quer ter mais intimidade com Deus? Ande ao lado de pessoas que andam com Deus. Quer ser um profissional melhor? Ande ao lado de pessoas que são profissionais melhores. Pare com essa conversa de que meu amigo, pastor, eu quero trazer para a igreja. Não vai trazer para a igreja. Essa desculpa é velha. Quer trazer para a igreja? Vai, pega e traz para a igreja. Agora não fica se enganando, achando que você, não, pastor, porque eu vou primeiro pegar amizade, primeiro eu vou lá e tal. Isso é tudo desculpa, é papo, conversa fiada. É conversa fiada. Na verdade, se você quiser crescer na vida, você vai ter que escolher as pessoas para andar. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem você é. O Salmo 1, o salmista adverte: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está no Senhor. Com quem você anda? Quem são os teus amigos? Tem um monte de gente que era uma bênção, mas que deixou-se levar por más amizades e acabou se perdendo pelo caminho. Com quem você anda? Quem são os teus amigos? A última pergunta que eu queria fazer para você, das perguntas, é essa: quem são as tuas referências? Michael Jackson? Justin Bieber? Neymar? Quem são as tuas referências? Quem é a pessoa que tem feito você andar igual? Quais são as tuas referências? Quem você tem como modelo na tua vida? Quem você está seguindo? Quem é um exemplo de vida para você? Quais são as referências que você tem? Você está ficando parecido com quem? É uma coisa para se pensar, são perguntas que eu fiz para mim, estou fazendo, e que você deve fazer no teu coração. Quais são as referências que eu tenho para a minha vida? O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto que nós lemos, Efésios capítulo 5, ele nos traz algumas coisas que são extraordinárias. Por exemplo, ele diz sobre sabedoria. Ele diz assim, versículo 15: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Paulo diz uma forma que não é legal você viver e uma forma que é legal você viver. Ele diz, olha, não viva como ignorante. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não sabe por que vive. É uma pessoa que não compreende o que está fazendo, não compreende onde está. O apóstolo Paulo nos chama a atenção para que nós vivamos com sabedoria. E a palavra do Senhor diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque uma pessoa que teme a Deus, ela é caprichosa. Uma pessoa que teme a Deus, ela procura o melhor da vida. Uma pessoa que teme a Deus, ela procura crescer na vida. Ela quer ser um exemplo nas mãos de Deus. Ela quer ser um testemunho fiel do Senhor. E ela aproveita a vida dela para aprender. O filho de Deus é sábio, porque ele aproveita a oportunidade que Deus lhe deu para cuidar da sua vida da melhor maneira. Gente, Jesus ele falou algumas coisas interessantes a respeito. Ele disse que, por exemplo, uma pessoa que fica juntando coisas e esquece dos seus relacionamentos e do seu relacionamento com Deus é um tolo. Jesus diz assim: aqueles que ficam juntando excelentes, aqueles que ficam ajuntando coisas, amando coisas e deixando pessoas que são pessoas próximas que deveria amar, e deixando Deus de lado, ganha o mundo inteiro e perde a sua alma. Jesus chama de tolo. É tolo uma pessoa que esquece o valor dos seus relacionamentos e passa a sua vida correndo atrás de coisas. Jesus fala, por exemplo, um outro exemplo que eu quero dar, das 10 virgens, lembra? Jesus fala que 5 eram sábias e 5 eram tolas. As 5 sábias eram prudentes. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que se prepara para a vida. É uma pessoa, as 5 prudentes, elas mantiveram
as suas lamparinas acesas, elas não deixaram faltar o óleo. As 5 nécias, elas ficaram encantadas com as coisas, brincando com a vida, e não se prepararam para os tempos em que as coisas se acabam. O sábio é aquele que se prepara para a vida. O sábio é aquele que aproveita o seu tempo. Não gasta o seu tempo de qualquer jeito e de qualquer maneira. De que forma você tem gasto o teu tempo? Tem um monte de pessoa que um dia foi jovem e hoje já está com uma certa idade, e que está passando necessidades e está passando dificuldades na vida em todas as áreas, porque na sua juventude não cuidou. Irmãos, sejam prudentes com a vida de vocês. Cuidem da vida de vocês. Preparem a vida de vocês. Jovens que estão aqui, estudem. E eu falei para os pais que estão aqui, por favor, presta atenção. Filho não pode tirar nota vermelha. O teu filho, a única responsabilidade que ele tem na vida maior é de estudar. E é inadmissível que alguém tire nota vermelha. É castigo, é tirar o celular dele por uns 10 anos, é tirar a internet, é fazer qualquer coisa, que baixar lá e dar umas caprichadas nele. Dá uma cuidada no teu filho, porque é inadmissível. Nós temos que tirar notas boas, nós temos que estudar, nós temos que fazer pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, nós temos que ser juiz, nós temos que buscar o melhor para a nossa vida. Isso é prudência, isso é sabedoria. Isso é prudência, sabedoria. Eu estava conversando com um jovem essa semana, ele estava falando para mim. Eu pedi para ele conversar comigo um negócio, daí ele falou: pastor, não deu para conversar com o senhor então, porque minha mãe corta a internet. Mães e pais, é possível cortar a internet meia-noite, porque tem uma mãe que corta, tá? É porque é horário de dormir. Aí ele até falou assim para mim, ele está aqui, eu não vou citar ele, mas ele tá aqui. Aí ele falou assim para ele, pastor, mas é muito cedo. Não é cedo para quem precisa acordar cedo. Pais que estão aqui, exijam dos seus filhos, só que você tem uma forma de exigir, dando exemplo. Dê o exemplo. Estude, trabalhe, se empenhe, seja excelente no que você faz. É assim que nós vamos crescer, irmãos. Não é que aquela história que as igrejas contam de vem aqui, vamos fazer um sábado de aleluia, vamos fazer uma campanha de e vai ficar todo mundo rico, e a unção da riqueza está vindo aqui. Mas unção de riqueza é trabalhar 8, 10 horas por dia. Isso é unção de riqueza. Eu vou dar um negócio para você, é facinho, demora um pouco, mas é facinho, não tem erro, irmão. Trabalhou, estudou, fez com excelência, não tem erro, vai acontecer, um dia acontece. Eu não acredito, irmão, olha para mim, eu não acredito nessa coisa de ficar bem na vida com oração. Oração é atitude. Não adianta nada ficar 10 horas de joelho pedindo para Deus e não ter a capacidade de levantar e fazer o que você tem que fazer. Trabalhar, estudar. Nós vamos ver Deus fazendo grandes coisas na vida dessa igreja. Nós vamos ver as pessoas prosperando na vida dessa igreja. Mas porque trabalharam, porque capricharam, porque fizeram melhor, porque tudo que estava na sua mão fez com excelência. Famílias abençoadas, maravilhosas. Por quê? Porque fez com excelência, porque amou sua família, porque cuidou da sua casa. É desse jeito que Deus quer fazer a obra no nosso coração, na nossa vida. Os nécios são mortos por seu desvio. Olha o que a palavra de Deus diz. Os nécios são mortos por causa do seu desvio. E aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Benjamim de Israel, ele diz o seguinte: a vida é curta demais para ser pequena. A vida é curta demais, irmãos, olha aqui para mim, para ser pequena. Tem gente que vive uma vida pequena. Nossa vida é curta, mas ela não precisa ser pequena. Ela pode ser grande. Ela pode ser abençoada. Busque sabedoria. E sabedoria, irmão, você não recebe com oração. Sabedoria você não recebe de pai, de mãe, de herança.
Sabedoria você busca. Sabedoria é como você pegasse você pegar uma pá e você ir lá e cavar até encontrar. É isso que é sabedoria. Segundo, o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja, no versículo 16, que a igreja, os servos de Deus, precisam ser intrépidos, ousados. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Olha aqui, irmãos, essa frase, por favor, pelo amor de Deus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades. Tem gente que está esperando aquela oportunidade. Ah, pastor, eu estou esperando aquela. Estou esperando aquela. E vai ficar esperando até morrer. Porque aquela oportunidade, ela é resultado de pessoas que aproveitaram outras menores antes. Tem gente que quer a grande oportunidade e não se lembra de que a oportunidade grande, ela faz parte do caminho daquele que aproveitou as oportunidades pequenas. É isso que eu quero dizer para você. Cuide da sua vida a ponto de prestar atenção nas oportunidades que Deus tem te dado, por mais pequenas que pareçam. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Eu vi uma frase uma vez que dizia o seguinte: uma oportunidade, mesmo que pequena, ela te leva a outro, e te leva a outro, e te leva a outro, e te leva a outro. Um dia lá na frente alguém vai olhar para você e vai dizer: nossa, olha o irmão como desenvolveu, que sorte que ele teve. Sorte não, irmão. Sorte tem quem trabalha. Aliás, tem uma frase que eu queria ter dito de manhã, até esqueci, que eu aprendi com o irmão aqui da igreja, quando ele não era da igreja. Um dia eu estava conversando com ele. Ele estava começando a participar da igreja, acho que a segunda vez que ele tinha vindo na igreja. Eu estava conversando com ele numa chácara que ele tem, e ele, na conversa, a gente estava falando sobre a vida, sobre as lutas, ele falando das dificuldades que ele teve no começo, e ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim: sabe o que mudou a minha vida? É que quando a sorte apareceu, eu estava trabalhando. Quando a sorte veio, eu estava trabalhando. Porque a sorte não é amiga de preguiçoso. A sorte, ela não vai te levantar da cama. Se você quer alcançar uma vida com excelência em qualquer área, você precisa aproveitar as oportunidades que você tem, as oportunidades que Deus tem te dado. Você precisa aprender a aproveitar todas as oportunidades que Deus tem te dado. Em Josué capítulo 1, Deus diz assim para Josué: seja forte e corajoso. Eu acho interessante, porque isso era um sinal de que Josué não era naturalmente nem forte e nem corajoso, porque Deus está pedindo para ele uma posição. Força e coragem, irmão, não é coisa que nasce com a pessoa. Olha, o cara é forte e corajoso. Não, força e coragem é uma decisão que nós tomamos na vida. Ser forte, permanecer firme. Coragem é continuar caminhando mesmo com medo. Aliás, Henry Ford, que é um cara, ele dizia o seguinte, que coragem é você estar tremendo de medo de uma batalha, mas você selar o cavalo, subir e ir para a batalha. Isso é coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é uma atitude que você tem diante do medo que você sente. Nós todos precisamos de força e de coragem. Viver não é fácil, irmão. Olha aqui para mim, viver não é fácil. Aliás, o povo de Deus teve muita dificuldade na sua vida, porque quando Deus tirou, presta atenção, olha para mim, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus estava fazendo tudo. Deus mandava maná, Deus abria, saía água da pedra, Deus abriu o mar vermelho e tal, estava tudo tão gostoso, Deus fazendo tudo por nós. Só que chegou um momento que Deus disse: bom, agora nós vamos mudar de fase. Qual fase que agora, Senhor? Agora vocês é que vão lutar.
Agora vocês é que vão abrir os caminhos. E o povo não aceitava. O povo, não, Deus, o Senhor vai continuar fazendo tudo por nós. Tem gente que quer que Deus faça tudo por ele. Deus não precisa, Ele não vai fazer tudo por você. Deus te capacitou, Deus te deu autonomia para você cuidar da sua vida. Deus diz, eu vou fazer o que você não pode fazer, mas o que você pode fazer, eu não vou levantar um dedo para te ajudar. Porque você precisa fazer o que você tem que fazer. Você precisa assumir a posição da tua vida. Aproveite as oportunidades. Irmãos, 3 palavras, eu vou concluir com essas 3 palavras, que são extremamente importantes para quem quer aproveitar as oportunidades da sua vida. 3 palavras. A primeira delas é disponibilidade. Qual que é a pessoa que aproveita as oportunidades que tem? Olha aqui para mim, é aquela pessoa que está disponível. Você procura um camarada e ele está disponível. Eu até digo para vocês o seguinte: tem alguma coisa para fazer? Dê para quem não tem tempo. Porque se você der para quem tem muito tempo, ele não vai fazer. Dê para quem está disponível, para quem sabe, quem é fera. Dê para quem se posiciona, quem diz, olha, eu estou aqui, se precisar de mim, pode me ligar. Agora tem gente que toda vez que você pede alguma coisa, não dá para fazer, pastor. Não posso fazer. Fulano, você pode tocar? Não posso, pastor, não posso. Mas você não sabe tocar o básico? Não, até sei, pastor, mas eu não posso. Eu não vou fazer a obra do Senhor relaxadamente. Mas o cara está preocupado com ele. É que toda a igreja veja que ele toca bem. Blém, 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 ele toca bem. Mas ele não quer, ele está pensando nele, ele não está pensando no reino. Disponível é a pessoa que diz, você pode? Pastor, eu posso, eu faço. O senhor está precisando? Sabe, no teu local de trabalho, disponível é aquela pessoa que vai, que faz, que está pronta, que aproveita as oportunidades. Essa é a pessoa que vai aproveitar as oportunidades e que vai crescer na sua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Silas, jogador da seleção brasileira, 1986, jogou na Copa do Mundo. Eu estava lendo sobre ele esses dias e eu achei uma coisa muito interessante sobre o Silas. Ele falando sobre o jogo Brasil e França. Ele diz o seguinte: eu não tinha jogado, meu sonho era jogar nem que fosse 5 minutos, jogar na Copa do Mundo. Eu até então não tinha jogado, eu estava na reserva. Só que o que acontecia? Quando voltava do segundo tempo, o Tele Santana olhava para o banco e segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo, olhava para o banco, os jogadores estavam lá mascando chicletes, o outro estava conversando, falando sobre a vida, o outro estava dando risada, estava olhando para a torcida, os outros estavam assistindo o jogo, já estavam tudo com a meia riada, já tinham tirado parte daquilo que precisava e tal, já tinham desamarrado a chuteira e tal, e pá, e aí o Silas, com muita vontade de jogar, disponível, ele pegou e teve uma ideia, e ele falou, eu sempre fiz isso. Eu fiquei do lado, o Tele Santana estava ali, e eu fiquei do lado dele em pé, fiquei pronto, fiquei lá mexendo. E na hora que deu 15 minutos do segundo tempo, precisou alguém sair, que ele olhou para o banco, eu fiz assim para ele, tô pronto. Ele olhou os outros lá, um estava com a chuteira desamarrada, outro estava com a meia para baixo, o outro já tinha tirado a cadeleira e tal, dando risada, dois mascando chicletão e tal. E ele olhou para o cara, pronto, falou, você pode. Ele entrou para jogar. E ele disse, sabe por que eu entrei para jogar? Eu entrei para jogar porque eu estava disponível, estava pronto. Agora esse negócio de que o dia que a oportunidade chegar, deixa eu me preparar, daí não dá mais tempo, querido. Aí já era, a oportunidade passou. Tem uma coisa interessante do futebol, o cara que joga no meio, ele está com a bola, ele está indo com a bola. Você vai pela lateral, você tem que abrir para receber e avisar que você está lá. Ei, toca em mim, toca em mim. Você abre para receber. E você abrindo para receber, você tem muito mais chance de receber a bola, porque você abriu para receber. Isso é disponibilidade. Sabe o que nós precisamos? Porque Deus está querendo passar a bola, Deus está querendo colocar a bênção na nossa mão, Deus está querendo abrir os caminhos para nós. Sabe o que eu e você precisamos? Abrir. Abre para Deus. Deus, eu estou aqui. Eu posso, Deus, eu vou.
aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. O Bernardinho, que é técnico da seleção de vôlei, o melhor técnico da seleção de vôlei do mundo, o cara que jogou, ele era reserva do William, né, que era um cara extraordinário, jogava muito bem, e a seleção foi vice-campeã mundial, foi uma seleção brilhante e tal, e o Bernardinho, ele era reserva, teve poucas oportunidades de jogar, só que ele aproveitou a reserva. Ele estava o tempo todo disponível. Ele diz, olha, enquanto, ele conta o testemunho dele nas palestras, ele falou, enquanto estava todo mundo ali reclamando porque não estava jogando, olhando, assistindo o jogo, brincando, conversando, eu estava olhando como é que funciona o jogo, como que funciona a quadra, como que o pessoal se posiciona. Hoje ele é o maior treinador do mundo. Sabe por quê? Porque é um cara disponível, porque não fica reclamando, porque não fica achando ruim, porque não fica achando tempo ruim para todas as coisas. É um cara que está disponível, que está disposto, que está pronto, e diz para Deus, olha, se você precisar, eu estou aqui. Estou aqui, Deus, eu estou aqui, pode me chamar. É isso, é assim que nós vamos conseguir construir a nossa vida, que nós vamos conseguir caminhar. Segunda palavra, avidez. Avidez é desejo ardente, vontade. Tem gente que não tem vontade, já perdeu a vontade de viver, já perdeu a vontade de fazer algo. Gente, como é gostoso a gente ter um projeto, a gente ter um sonho no nosso coração. Como é gostoso a gente correr atrás de algo. Eu vejo irmãos da igreja assim, na sua luta, na sua caminhada. Está tão gostoso, pastor, eu estou esperando, eu estou pensando, eu estou projetando, eu estou querendo, eu estou buscando. Como é gostoso você encontrar pessoas que têm projetos, pessoas que têm sonho, pessoas que têm amor por alguma coisa, estão buscando algo. Pessoas que sonham com a igreja, que sonham com o ministério, pessoas que sonham com o agir de Deus na sua família, pessoas que sonham com uma vida melhor, em construir uma vida melhor. Como é gostoso ver pessoas assim, pessoas que, sabe, circunstâncias são ruins para todo mundo, irmão. Dificuldade vai ter para todo mundo. Você vai ter circunstâncias difíceis na tua vida, eu também vou ter. Não são as circunstâncias que são o mais importante. O importante é como que eu vou responder às circunstâncias da minha vida. Porque pessoas das mais diversas circunstâncias conseguiram construir vidas extraordinárias. Pessoas que tiveram muito menos do que eu e você temos. Pessoas que viveram uma vida muito mais difícil do que a minha e a sua. Eles deram a volta por cima, eles construíram, eles acharam um caminho. Será que a gente não vai achar um caminho também? Nós vamos achar um caminho, se nós tivermos avidez, vontade de viver, se nós tivermos aquela ambição, aquela coisa saudável de querer viver, de querer construir algo, de querer, sabe, de sonhar, de projetar a nossa vida. Nós precisamos ter isso, irmãos, avidez. Mário Quintana, ele que escolheu o que ia colocar no epitáfio dele, quando ele morresse, e o que ele colocou, a frase foi essa: eu não estou aqui. Essa foi a frase de Mário Quintana: eu não estou aqui. E sabe por que ele disse isso? Porque é um cara que amava a vida. Ele diz, olha, eu não estou aqui, eu estou nos projetos que eu fiz, nos poemas que eu escrevi, nos livros que eu escrevi, eu estou na história, eu estou nas coisas que eu fiz. Como é gostoso, irmão, você eternizar e os teus filhos, teus netos contarem as tuas histórias, e você se manter eternizado nas histórias da igreja, nas histórias da tua família, nas histórias da cidade. Você se manter como uma pessoa que fez a diferença, uma pessoa ávida, uma pessoa que gosta de viver. E a terceira, a última palavra é essa, presta atenção: desprendimento. Desprendimento. Eu nunca esqueço um dia que eu fui chamado para, eu era seminarista ainda, e eu fui chamado para falar num velório, e era bem no dia do jogo do Brasil. Eu não sei se era Copa América, Copa da... E na hora eu não me dei conta, porque eu era seminarista e nenhum pastor quis ir. E a pessoa diz, eu já liguei com um monte de pastor, mas eles não têm tempo, estão todos com compromisso. E você poderia? Eu falei, não, eu posso sim, com certeza, hoje eu estou livre e tal. Que horas que é? O jogo do Brasil era 4 horas. Ele disse, não, pastor, é 4 horas. Eu falei, tá bom, 4 horas. Irmão, como eu depois fiquei pensando naquilo, sabe? A pessoa que vai crescer na vida é aquela pessoa que é desprendida. Ela tem um desejo, ela tem um sonho, e ela não se perde com as coisas frívolas da vida. Ela está focada no objetivo,
no sonho que ela tem. Ela sai da sua zona de conforto para alcançar um projeto que Deus tem para a sua vida. Vou te dizer uma coisa: não dá para fazer o que você gosta antes de fazer o que tem que ser feito. Tem gente que quer fazer o que gosta, mas ainda não fez o que tem que ser feito. Você só vai poder fazer o que você gosta depois que você fizer aquilo que você tem que fazer. Uma outra frase que eu quero deixar para você é essa: afaste-se de gente velha, fique perto de gente idosa. Gente idosa te ensina, gente velha apodrece tua alma. Tem gente velha com 20 anos, tem gente nova, idosa, mas pessoa viva com 80 e 90 anos, que ainda está viva, ainda está sonhando, ainda está querendo viver. Tem uma frase que alguém escreveu que diz assim, o padre Antônio Vieira disse o seguinte: o peixe, ele apodrece pela cabeça. Tem gente que fica velha na cabeça. Não fique perto de gente velha, gente ranzinza, gente que murmura, gente que fala mal, gente que é pessimista, gente que não conseguiu construir nada na sua história e ele faz alguma coisa para tentar justificar as suas misérias. Não construiu nada, não fez nada. E aí, quer que você repita a história dele. Fique perto de gente idosa, gente que já viveu, que tem histórias para contar, que vai te ensinar muito na tua vida. A melhor maneira de não fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. Talvez alguns de vocês estão pensando isso. Eu estou falando aqui, talvez alguns de vocês estejam pensando assim, falando: puxa, pastor, mas é tão difícil, a vida é tão difícil, é tão dura, é tão... Vamos fazer alguma coisa, vamos tentar sair, vamos tentar mover, vamos fazer alguma coisa, vamos sair do buraco de alguma forma. Eu gosto muito da história do sapo, dos dois sapos que caíram no negócio de leite lá, e um morreu e o outro ficou se debatendo, daí foi virando manteiga o leite e ele conseguiu sair. Tem uma outra história que é do cavalo, jogaram o cavalo no buraco e falaram: vamos enterrar e matar esse cavalo. O cavalo está dando trabalho, eles falaram: vamos, era uma mula. Eles falaram: vamos enterrar essa mula. E jogaram a mula dentro do buraco e começaram a tacar terra. Só que eles iam tacando terra e a mula ia pisando. E quando eles viram, a mula estava lá em cima. Eles falaram: mas que mula teimosa, ela não morre. Sabe o que ela fez? Ela pegou aquilo que estava jogando nela, ela pegou a areia, a terra que estava jogando nela, e usou como base para o seu crescimento e para a sua vida. Por que com a sua vida não pode ser assim? Por que a gente tem que cair nessa história dos outros, ficar murmurando pela vida, ficar pelos cantos chorando? Irmão, para de chorar, para de murmurar, vamos tentar. Se não der para vencer, você morreu tentando, você vai ser um herói. É melhor do que morrer na miséria, de não ter tentado, de não ter lutado pela vida, de ter desistido. Se morrer, morra lutando. Morra lutando, cresça com cada coisa. A melhor maneira de você prever o teu futuro é construindo. A melhor maneira de você prever o teu futuro é construindo. Tem gente que fica vendo previsão, vendo isso, vendo aquilo. Para com isso. Tem gente que vai lá procurar com a irmãzinha que ora. A irmãzinha ora, olha, vai acontecer isso na tua vida, isso. Você acredita em tudo aquilo, irmão? Besteira. Constrói a tua vida. Constrói a tua vida. A gente não tem que ter medo do diabo, não. A gente tem que ter medo da gente mesmo. A tragédia não é quando um homem morre, mas quando aquilo que morre dentro do homem, enquanto ele ainda está vivo. Albert Schweitzer. A tragédia não é quando um homem morre, mas aquilo que morre dentro do homem enquanto ele ainda está vivo. Isso é tragédia. Quando a gente deixa morrer os nossos sonhos, nossos planos, os projetos que nós temos para a nossa vida e nós ainda estamos respirando. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não fizeram quando podiam. Se prepare para a vida, seja proativo. Tem gente que só reage, Aconteceu alguma coisa, eu preciso reagir. Aí vai tentando reagir. Aconteceu alguma coisa, eu preciso reagir, eu preciso buscar alguma solução. Está sempre reagindo.
não é proativo, não se prepara para o futuro, não se prepara para a vida. Você é o capitão da tua vida, irmão. Para desse negócio de Deus é que dirige a minha vida, que guia a minha vida. É o Espírito Santo que vai te guiar, é a palavra de Deus que vai te nortear, mas o capitão da sua vida é você. Deus te deu autonomia para você cuidar da tua vida e da tua história. E a culpa da tua vida não é do diabo. Às vezes a gente vai falar as coisas e o diabo diz: meu Deus, mas não fui eu. Ai, pastor, eu traí, já 7 vezes que eu traí a minha esposa, pastor, e tá, é o diabo. O diabo diz: mas não é eu não estava aí, eu estava em outro lugar, não é eu. Ai, pastor, mas é o diabo. Não, eu não tenho culpa, Senhor, eu não tenho culpa. Sabe, a gente quer colocar a culpa de tudo no diabo, nas circunstâncias, nas coisas. Às vezes a gente quer que as pessoas, sabe, a gente faz isso até com as pessoas, né? Um dia chegou uma mulher para mim e falou do marido dela. Falou: meu marido é assim, meu marido é assim. É um monstro, cara, né? Ela contou uma história que, nossa. E aí no final ela disse assim: pastor, o senhor acha que eu devo separar dele? Eu olhei para ela e falei: eu não sei. Não fui eu que casei com ele. Não fui eu que casei com ele. Eu não vou te falar nunca isso. Tem pessoas que querem que alguém dê respaldo para ela, porque depois ela vai, separa tudo, aí um dia ela vai falar, sabe o que ela vai falar? Não, foi o pastor que mandou eu separar. Ou o pastor disse que eu não devia me separar desse monstro. Não foi eu que casei, não passei lua de mel com ele, não, né? Não olhei no olho dele, fiquei apaixonado. Foi você, escolha sua. Foi você que gostou, você que escolheu, a escolha é sua. Agora, a responsabilidade é sua, assuma a responsabilidade da sua vida, não terceirize em área nenhuma. Você precisa mudar, irmão, muda. Toma uma posição na sua vida. A culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é da situação, a culpa é da Dilma, a culpa é não sei do quê. Tem um pouco de culpa sim, né? Tem um pouco de culpa sim, mas nós temos que cuidar da nossa vida. Às vezes a gente pensa, estou terminando, às vezes a gente pensa que essas épocas de crise são as piores épocas. Irmão, essa época é a época da oportunidade. É a época em que coisas podem ser feitas diferente, em que de repente você cria alguma coisa que ninguém fez, você pensa alguma coisa que ninguém pensou, você se prepara porque as coisas mudam. Daqui a um tempo o Brasil vai estar bom de novo, e depois vai estar ruim de novo, vai estar bom de novo, ruim de novo. Nós não dependemos das circunstâncias, nós estamos debaixo da graça de Deus. Só que Deus espera que cada um de nós exerça a sua responsabilidade. Por último, presta atenção, para terminar agora, o último. Embora ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Olha aqui para mim. Você está vivendo a sua vida, e a sua vida está te levando para algum lugar. Talvez não é o lugar que você gostaria de estar. Eu tenho uma boa notícia para você. Esse não precisa ser o teu final. E porque Deus te deu uma capacidade de mudar. Porque o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a mudar. E porque a palavra de Deus vai te ajudar a construir algo novo na tua vida. O que você está vivendo hoje não é a última palavra. Não acredite que tudo está determinado na tua vida, porque tudo não está determinado. Eu não gosto desse negócio de determinado. Ai, tudo é um destino, tudo é determinado. Não está, irmão. Está aberto, o caminho está aberto. O caminho está aberto e você pode tomar posição hoje. Você pode sair dessa igreja hoje e dizer: eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha história, eu vou mudar minha família, eu vou mudar minha comunidade, eu vou mudar o lugar que eu vivo, eu vou mudar esse país, eu vou mudar esse mundo. Não vai continuar do mesmo jeito que está. Eu vou fazer mudanças. Isso é uma decisão que você toma, independente da idade que você tem, do tanto de dinheiro que você tem, da situação que você está vivendo. Você pode
mudar a sua vida, e você pode construir uma vida muito saudável, muito boa, muito abençoada. Você pode abençoar muitas pessoas, você pode ser um instrumento de Deus, você pode vencer esse vício, você pode vencer esse pecado, você pode vencer essa vida torta, você pode restaurar a tua família, você pode viver algo novo e tremendo de Deus para a tua vida. Não sei se você acredita nisso, mas eu tenho pena de quem não acredita. Infeliz é o homem e a mulher que não acredita. E é mais fácil não acreditar, eu estou dizendo para você, porque não acreditar significa que eu não tenho responsabilidade nenhuma, e eu posso dormir e amanhã acordar da minha miséria saudável, gostosa e tal, e continuar reclamando de tudo e de todos e da vida e tudo. Agora, se eu acreditar que pode mudar a minha vida, eu vou sair daqui e vou começar a fazer coisas diferentes, pequenas, mas que vão abrir para maiores, e para maiores, e para maiores, e eu vou ter uma vida muito abençoada. Aí você olha para mim e fala: pastor, o senhor acredita em milagres? Olha aqui para mim, eu acredito que você é um milagre. Talvez você não saiba, mas você é um milagre. Talvez você esteja esperando um milagre fora, mas o milagre é você. O milagre é você. Você é um milagre. Você é uma bênção. Você é um instrumento que Deus quer usar. Você é a pessoa que Deus quer potencializar. Você é a pessoa que Deus quer mudar a história de muita gente através de você. Você é a pessoa que Deus quer prosperar. Pastor, o senhor não acredita que Deus pode fazer? Acredito. Acredito, irmão, acredito que Deus faz. Acredito que quando você está trabalhando, quando você está lutando, Deus faz. Deus faz coisas tremendas, extraordinárias. Deus disse para Moisés: estende o cajado. E Moisés disse: Senhor, mas o que é um cajado? Olha esse mar. Não, ele estendeu o cajado. Ele estava ali para estender o cajado. Deus disse para Davi: vai para cima do gigante e derruba esse Golias. Ai, Senhor, mas é só uma pedrinha. Davi não falou isso. Ele pegou o que ele tinha e ele partiu para cima do gigante. O que você vai fazer com as tuas pedrinhas, com o teu cajado? Tome uma posição na tua vida, irmãos. Eu acho que o que a gente precisa, me perdoe falar isso, que eu estou falando para mim. Me perdoe falar isso, mas eu acho que o que a gente está precisando é vergonha. Ter amor próprio, amor pela nossa vida, amor pela nossa história, amor pelo nosso ser. Fazer valer a pena a nossa vida. Faça valer a pena a tua vida, irmão. Isso é ser testemunha de Jesus, é fazer valer a pena a tua vida. Última coisa que eu quero falar. Vamos fazer de conta não, vamos imaginar que você trabalha numa empresa e você trabalha aqui, está se esforçando, você ganha isso aqui pelo teu trabalho, só que você merece isso aqui, mas você está ganhando, olha aqui para mim, você está ganhando isso aqui, mas você merece isso aqui. O que a gente faz? Achei até interessante que eu falei isso de manhã. Daí uma irmã, depois que eu estava conversando com ela depois do culto, ela falou para mim: pastor, essa palavra foi para mim, porque essa semana eu tinha tomado uma decisão. Eu vou fazer menos, porque eu tenho feito muito e tenho sido pouco valorizado. Mas eu disse para ela, eu disse aqui de manhã o seguinte: faz de conta que você trabalha, você merece isso aqui, mas você está ganhando isso aqui. Aí sabe qual que é a tendência nossa? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu trabalho e vou fazer o meu trabalho ficar nesse nível aqui. Aí é isso que o patrão vai ver. Eu vou fazer assim, eu vou trabalhar menos, eu vou me empenhar menos, porque eu não estou sendo valorizado. Aí você pega, então você está aqui trabalhando aqui, você está ganhando agora, você está trabalhando como quem deveria ganhar mais, mas agora você equiparou o teu trabalho, você está ganhando. Não está certo agora? Agora continue assim o resto da tua vida, se aposente com o salário mínimo e fica tudo bem, porque agora você conseguiu fazer exatamente tudo ficar legal.
Isso não é sábio. Sabe o que é sábio? Estou trabalhando, o cara está me pagando isso aqui, eu estou trabalhando para ganhar isso aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou trabalhar para ganhar isso aqui. Se o cara não me pagar, duas coisas podem acontecer: ou o cara vai abrir os olhos e vai me pagar o que eu mereço, ou alguém, Deus vai colocar no caminho, que vai me ver e vai me contratar, e vai me contratar por isso aqui.